4 conceitos em relação à oração que podem fazer com que você direcione de maneira objetiva para que aqueles resultados que você mais almeja, ele possa realmente se efetivar, se manifestar e concretizar em sua vida. Nós vamos falar de 4 conceitos. O primeiro é uma evidência científica em relação à oração. O segundo é a constatação de uma sabotagem. O terceiro, o que seria a sabotagem. E o quarto, o que fazer com ela. E vamos para o segundo conceito, em relação aos 4 preceitos lá do quesito da oração. Esse segundo conceito a gente vai entender que existe uma constatação do que? Da sabotagem nessa relação de oração. Por que eu gosto de falar nessa questão da oração? Porque nós sabemos que no Ocidente praticamente 80% da população elas entende muito mais nesse lance, né, de uma conexão com algo divino, mas usando a forma da oração. Né? A oração ela já está no senso comum. Né? Não precisa, se você fala oração, não importa se a pessoa é ou não religiosa aqui no Ocidente, mas a pessoa já sabe o que seria uma oração. Então é por isso que a gente vai trazer essa questão, abarcando a oração em si. A primeira sabotagem que eu digo, primeiro que aquela oração ou aquela reza, né, seja através dos princípios do catolicismo ou do protestantismo, porque a base dos dois é a mesma, né, que seria a base cristã, o cristianismo, enfim. A primeira constatação da sabotagem é que, sabe aquele lance mecânico, tipo, reza 20 Pai Nosso, 30 Ave Maria? Essa é uma primeira questão da sabotagem, porque ela não é tão funcional quanto as pessoas imaginam. Por que não é funcional? Porque vale se lembrar que não são realmente as palavras que são efetivas, mas sim a vibração que essas palavras traz. Primeiramente, é o sentimento que essas palavras carregam. É esses sentimentos que fazem com que essas palavras tenham determinadas vibrações que vai internar com o campo, seja tanto o campo interno como o campo externo. Então, a reza mecânica, por exemplo, você vai fazer uma reza aí, 20 Pai Nosso, por exemplo, às vezes você está fazendo a sua reza, mas sua cabeça está para lá de Bagdá, compreende? A vibração não é o tanto da reza, o negócio está acontecendo automático, então não é tão efetivo quanto as pessoas imaginam. Isso é um começo de sabotagem. Isso é uma constatação da sabotagem, né? A segunda constatação, você já percebeu que muitas pessoas religiosas, elas passam as suas vidas frequentando a religião, mas elas passam as suas vidas com os mesmos problemas, do início ao fim. E, infelizmente, a gente tem que tratar com essa verdade. Muitas pessoas, elas passam a vida inteira com os mesmos problemas, e elas morrem, e ainda esses problemas continuam. Até para o próprio familiar dar prosseguimento, tentar resolver, na maioria das vezes não consegue resolver. Já viu aquele ditado? Quanto mais você reza, parece que mais o capeta aparece. E por quê? Porque existe a constatação de uma sabotagem. Eu acredito que você conhece muitas pessoas que elas sempre estão passando por aquelas famigeradas religiosas que chamam luta, né? Provações. E por que essas provações nunca acabam? Elas sempre oscilam. A pessoa está numa provação e aí ela vai fazer as suas orações, essa oração dá uma abrandada, mas depois parece que ela já vem em carga máxima. E a pessoa vive, né, sempre perpetuando o mesmo problema, a mesma coisa. Albert Einstein, ele já dizia que não se pode resolver um problema estando no mesmo nível de consciência, no mesmo nível mental pelo qual esse problema foi gerado. Ou seja, é necessário se mudar, né, o nível de elevação mental, o nível de consciência para se resolver um problema. Então, a constatação da sabotagem, ela se dá na própria observação. Eu acredito que você conhece muitas pessoas que são religiosas e que elas, por anos, elas sofrem com os mesmos problemas. E por que elas sofrem com os mesmos problemas? Porque parece que elas sempre estão orando para se livrar desse problema, né? Está rezando para se livrar desse problema, mas esse problema nunca vai embora, né? Ou ele está sempre ali rodeando a pessoa, ou ele deixa, mas depois ele volta, às vezes volta até dobrado, né? Volta até mais intenso. Então é sempre esse caminho de oração, essa oscilação. E por que isso ocorre? É porque existe um processo de sabotagem. As pessoas fazem isso porque têm consciência? Obviamente que não, porque ninguém produz o mal tendo consciência do mal. As pessoas produzem o mal, né,
produzem as encrencas da vida simplesmente porque não têm consciência de como resolver, né, esses problemas, esses desafios, né? Então é por isso que existe uma constatação da sabotagem. No próximo vídeo a gente vai falar o que seria essa tal sabotagem, beleza? Espero que isso seja útil para você e otimize cada vez mais aí, beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo que a gente vai trazer a questão da sabotagem.